Pronto, vamos lá? Vamos para a nossa página. Nossa, perdeu minha página aqui. A gente estava na 59, né, gente? É isso, né? Eu grifei umas outras partes, mas eu acho que a gente estava na 59. Isso mesmo. Estávamos conversando a semana passada sobre aquele esqueminha, né? De identificar o objeto, reconhecer o trauma, associar a função transferencial e elaborar uma intervenção com o objetivo a partir dessa relação função-objeto, né? E a gente tinha conversado sobre as possibilidades do que essa perda do Léo representa no psiquismo dele, né? Então, se era uma questão edípica, se era alguma dependência emocional, se eram ciúmes, o que era, né? Então, a gente estava nesse lugarzinho de tentar entender. E aí a gente conversou sobre as muitas possibilidades que surgem a partir de um fato, né? Terminei meu relacionamento, quantas possibilidades surgem a partir disso? A gente estava aqui. Então, agora a gente vai iniciar. Peraí, deixa eu botar meu óculos. Tal qual uma senhora que não consegue enxergar sem ele. Então, bora. Léo diz que tem pesadelos frequentes. Qual é o teor desses pesadelos? Estou num lugar e sei que Lina está. Eu quase me encontro com ela. Fico desesperado, porque se a gente se encontrar e ela quiser voltar comigo, não sei o que eu vou fazer. Eu ainda a amo e daria tudo para voltar com ela. Mas se eu fizer isso, vou me sentir um bosta. Seria uma humilhação intolerável. Acordo suado e com taquicardia. Quando ele fala desse pesadelo, me parece que é o conflito, né? Eu amo e eu odeio. Eu amo e dava tudo para ter ela aqui de volta, dava tudo para que ela volte, dava tudo para que ela quisesse voltar, mas se ela voltar e eu aceitar, vai ser horrível, porque aí eu vou me sentir muito humilhada. Porque como assim eu perdoo alguém que me trai? Como assim eu aceito isso de volta? Como assim eu aceito esse objeto que me feriu, né? Então é isso que ele está dizendo. E aí quando ele fala acordo suave com taquicardia, é porque existe uma luta muito grande inconsciente, né? É uma luta entre essas ambivalências, entre esses dois modos, eu quero e não quero, né? Entre o desejo, né? Então, assim, eu quero porque eu quero ela de volta, mas ao mesmo tempo, se eu tiver ela de volta, eu preciso assumir isso em voz alta e aí eu vou me sentir horrível, né? Então, vamos lá. Muitas vezes, para colocar em evidência como escutei o material, proponho uma situação proveniente de outro contexto. Por exemplo, imaginem um cachorrinho que leva chutes e mais chutes do dono, mas assim que este lhe acena com carinho, volta correndo e com o rabo abanado. Podemos trocar cachorrinho por criança e dono por figura materna. Vejam um impasse de Léo. Imaginem uma criança ofendida e com ódio da mãe. É o que chamamos de uma criança emburrada. Se a mãe chama, ela certamente adoraria receber um abraço. Mas o que fazer com a humilhação e o ódio entalados na garganta? Vai engolir e se submeter para ganhar o abraço ou vai continuar emburrada para não dar o braço a torcer? Uma criança que está nessa posição não consegue sair dela sozinha. Como a mãe ou alguém significativo poderia ajudá-la? A mãe teria que antecipar e se implicar na situação vivida como ofensa narcísica, dizendo algo como: desculpe, demorei mais do que o previsto. Você ficou bravo porque achou que eu não estava nem aí para você. Vocês já se perguntaram por que um simples pedido de desculpas tem o poder de resolver situações tensas? Essa palavra funciona como reparação narcísica, porque a pessoa está se implicando. Ela está dizendo, tive minha parte da culpa. No caso de Léo, Lina representa uma figura materna que, não tem ideia do sofrimento que ela mesma causou, ou, 2, tem ideia, mas não se importa com a criança, ou 3, desqualifica a experiência da criança dizendo que é puro mimimi. Aqui ela já está fazendo uma interpretação, né? Então ela está se referenciando que a Lina transferencialmente assume a posição da figura materna de Léo. Então ela vai fazer toda a análise do caso de acordo com essa dinâmica. A Lina, para o Léo, é a mãe que ele está emburrado porque quer e não quer. Isso, de alguma maneira,
É uma aposta, né? De novo, como ela fala, né? É uma aposta. Porque a gente não sabe, assim, ele não verbalizou isso na análise, ele não falou sobre isso ainda. A gente está numa situação bem inicial aqui do primeiro ateliê, do primeiro encontro, mas é uma aposta que ela faz, e geralmente as apostas que ela faz são corretas, né? Mas a gente, aqui eu fiquei pensando sobre isso, assim, nem sempre a gente tem toda a verbalização do paciente para que a gente faça uma aposta terapêutica e para que a gente construa o nosso manejo a partir disso, né? Às vezes a gente só acha, então assim, entendo que a gente está falando de uma reprodução edipiana e da reprodução da figura materna, então eu entendo que o trauma dele tem a ver com isso, e a gente vai fazendo a associação livre, a gente vai construindo nossa aposta, nossa hipótese, e trabalha com isso. Lá na frente, se a gente entender que não é isso, peraí, pelo amor de Deus, volta tudo, a gente refaz essa aposta. Mas aqui achei interessante porque ela já começa a associar e a analisar e a fazer conexões sem mesmo ter essa confirmação. Ela faz uma aposta e vai. Às vezes é isso que a gente precisa, né, fazer no processo terapêutico. A gente precisa fazer uma aposta e ir diante dessa análise, dessa interpretação. Nem sempre a gente tem certeza. Às vezes é possível, às vezes não, né? Mas aqui vai muito da questão da confiança do terapeuta de conseguir fazer isso para realmente se chegar no outro lado. Porque se a gente está inseguro de fazer aposta, a gente não intervém com o paciente. E se a gente não intervém, ele não associa, às vezes não libera caminhos, não faz outras associações e a gente fica patinando naquele lugar. A minha insegurança enquanto analista e a falta de associação do paciente. E aí a gente sai de lugar nenhum para nenhum lugar, né? Então, quando a gente consegue assumir essa aposta, me parece que tem efeitos muito positivos, assim. Por mais que a gente também assuma que às vezes a gente desliza e tá tudo bem, né? Mas aí, voltando ao pesadelo. Ele traduz o pavor de se encontrar cara a cara com Lina porque ele não sabe qual Lina ele encontraria. Uma capaz de se desculpar, uma que não tá nem aí para ele, uma que diz que o sofrimento dele é mimimi. Se ela se desculpasse, ele até poderia retomar a relação, mas o risco de receber outro tipo de resposta é grande. Só de imaginar que poderia ser uma Lina que jamais reconheceria que errou, Léo tem taquicardia. Esse é o passo a passo do processo de construção do caso do ateliê. Léo continua esperando uma retratação, uma reparação narcísica por parte de seu objeto para conseguir amar sem que isso seja vivido como uma humilhação. Enquanto isso, ele permanece emburrado na vida. Imagino que deva ser difícil conviver com ele. Onde ela fez esse umzinho, gente? Eu nem sei aonde que a gente... Essa observação aqui na folha. Vocês estão vendo? No terceiro parágrafo, lá no fecha aspas do culpa. Tive minha parte de culpa. Não estava nem aí para você, repressão narcísica. Ah, sim, tá. Aí ela fala, há uma situação assim no ateliê Odeio Meus Pais, no volume 2. Tudo que Cida queria, ela vivia com ódio de tudo e de todos. Ela queria que os pais lhe pedissem desculpas. Então, quando ela fala dessa questão da reparação narcísica, né, sobre a importância de que se pedisse desculpa, não era sobre ter outros pais ou mudar de figura. Era simplesmente reparar essa figura narcísica. Então, a desculpa vem nesse lugar, né? Então, ela lembra, ela faz essa retomada daquele outro caso. Lembra que Cida era aquele caso que ela brigava no hospital, queria todo mundo, causava conflito com todo mundo, e no final das contas, ela se sentia muito emocionalmente sem investimento, assim, dos pais. Tudo que ela queria era que os pais reconhecessem que errou com ela, né? E me parece que vem desse mesmo lugar, dessa reparação, né? De reparação narcísica nesse sentido que a gente fala, sobre a constatação de que algo feriu e nessa ferida existe uma cicatriz que se perpetua ao longo de toda a vida do sujeito, né? Então, parece que é uma ferida meio que central. Talvez a gente possa entender dessa forma. Mas vamos lá. A colega continua apresentando o caso. Diz que tem muita dificuldade em entrar, pois tudo que diz desperta resistência. Muito bem, vamos ver do que se trata. Para conseguir entrar e dizer algo que o paciente consiga escutar e usar, precisamos saber onde estamos pisando e com quem estamos falando. Se estivermos nos dirigindo a alguém que não está lá, não teremos entrada mesmo.
Aliás, o fato de não conseguir entrar é uma indicação preciosa e inequívoca de que ainda não entendemos quem é o paciente, nem onde estamos pisando. É bem isso que estamos tentando fazer neste primeiro encontro. Além disso, nossa colega diz que Léo procura arrastá-la para fora da função analítica, propondo uma discussão filosófica. Pausa para reconhecer a contratransferência negativa dessa formulação do analista. É perfeitamente compreensível. Ela se irrita com Léo porque seu narcisismo está sofrendo. Proponho no ateliê uma conversa sobre ser arrastada para fora da função analítica. Uma analista pode perder temporariamente sua função analítica em algumas situações. Primeiro, caso ele se identifique na contratransferência com o objeto interno do paciente. A identificação projetiva tolhe a liberdade do analista, que se sente convocado, forçado a responder o que o paciente quer ouvir. Algumas vezes, ele o faz sem perceber, outras porque não consegue se opor à força da convocação transferencial. Aqui a gente pode dar alguns exemplos, né? Não sei se vocês já atenderam alguns pacientes que faltava só trocar de cadeira com você, só trocar de nome, porque trazem exatamente a mesma demanda, né? Suponhamos, sei lá, que eu tenha um irmão, não tenho um irmão, tá? Mas suponhamos que eu tenho um irmão que eu tenho muitos ciúmes dele. Aí vem uma paciente que também fala que tem muitos ciúmes do irmão, que o irmão foi preferido, que a mãe sempre dava coisas para o irmão e não dava coisas para ela. Se você tem essa identificação, existe o seu ego ali sujando o processo, né? Porque vai estar em acordo ali com aquilo que o paciente também está trazendo. E aí, talvez, vai ficar paciente e analista contra esse irmão, né? É verdade mesmo, como você se sente assim, 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 assado, né? É quase como, eu também me sinto assim, eu também já senti isso. E se isso acontece, a gente sai da cena, né? A gente sai da cena como analista, porque aí tá nosso ego ali, nossa transferência e nossa contratransferência misturadas ali nesse processo. Então, o que ela tá querendo dizer é sobre isso, né? Em segundo lugar, ele pode perder a função analítica caso escute o material clínico como se fosse uma conversa qualquer. Sem perceber, ou de caso pensado, o analista se destitui da função analítica. Vou sair do papel, mas eu acho que... Então, quando ela fala sobre uma conversa qualquer, é às vezes o analista colocando a sua opinião, ou às vezes o analista não fazendo a atenção flutuante, né? Não fazendo a sua função. Quando só tá... Bate daqui, rebate dali, bate daqui, rebate dali. Quando a gente não entende o porquê que a gente está perguntando, o que a gente está perguntando, qual que é a função tem na minha próxima pergunta, quando a gente não consegue fazer esse manejo interno, inconsciente nosso, e a gente só faz perguntas aleatórias, ou por curiosidade, por exemplo, sei lá, o paciente chega e fala: nossa, tá vendo a promoção? Um celular? Nossa, eu comprei super barato pela metade do preço. Corta para. Você, analista, estava pesquisando ontem celular na promoção. Às vezes dá uma vontade de perguntar, né? Mas você comprou? Qual é o site? Pelo amor de Deus, né? E aí a gente fica nesse lugar, assim, de se eu pergunto... Que pergunta que isso vai fazer? Vai mudar alguma coisa no processo analítico do paciente? Ou por que eu tô querendo fazer essa pergunta, né? Às vezes eu só tô curiosa, só tô querendo saber onde ele comprou o celular, porque eu quero comprar um celular também. Então, tomar cuidado com esse lugar, né? A Tati falou, tinha uma frase que a Bruna sempre falava sobre a curiosidade. Tem, Tati? Qual era a frase? Eu não lembro, mas ela sempre falava uma frase que, como se fosse, a partir do momento em que a gente tem curiosidade de alguma coisa, é porque não é para a gente levar para o paciente, porque fugiria do setting. Seria realmente uma curiosidade. Eu não lembro, eu só lembro que ela sempre falava alguma frase assim. Também não me lembro, mas eu imagino, assim, ela falando isso que você está falando, né? Mas não sei o que ela poderia... Não é uma frase que eu marquei também dela falar. Mas eu lembro de um professor meu falando assim para mim na faculdade. Se for só curiosidade, se não for ter nada a ver com o caso, se só for fifi, se só for interesse seu de saber alguma coisa a mais do paciente, não me irrita. Anota no prontuário para alguma vez, sei lá, isso ser respondido durante o processo terapêutico, mas não pergunta. Se for só curiosidade, você enfia essa curiosidade, né, aonde não precisa a gente ser colocado ali. Mas acho que é bem isso, assim, sair desse papel é muito perigoso, né?
Mas aí a Marion continua. No entanto, nenhum paciente consegue tirar o analista da função analítica. Qualquer que seja o assunto, nenhum paciente tem como impedir o analista de escutar analiticamente. E qualquer material pode ser escutado analiticamente. O paciente pode estar descrevendo um jogo de futebol, discutindo política, criticando Platão. Cabe a nós tentarmos escutarmos tudo analiticamente. O problema é nosso, não do paciente. Quando ela fala, né, sobre isso, então ela está deixando claro que ela acredita que a resistência está na transferência. Tá, o paciente quer me tirar para fora da cena. E aí o que a Marion está propondo aqui é falar, não, é você quem está enroscado com esse paciente, né, na contratransferência, e você quem está achando que ele vai fazer isso. Mas se você não sair, ninguém vai tirar. Então, acho que é sobre isso que ela fala, né? Então, a gente não sai da posição analítica sem que aquilo não esteja atravessado em nós. Quando ela fala sobre isso, ela está falando, né? Você se irrita com o Léo. O Léo te confronta e você cai nesse confronto. O Léo tenta te tirar para fora e você se sente incomodada. Você acha que ele é capaz de te tirar. Então, ela está começando aqui a introduzir esse conceito da contratransferência, né? De que o paciente pode estar falando de qualquer coisa. Se a gente tiver uma escuta analítica, a gente vai escutar analiticamente. Se a gente não tiver conectado com isso, se a gente tiver distraído, se a gente achar aquele paciente chato, né? Tem paciente que a gente fala assim, ai, o paciente não entra em análise, na verdade é que você acha o paciente chato, você não está afim de estudar aquele inconsciente, você não está desejando aquele caso, você não está gostando daquele caso, às vezes não é o paciente que não entrar em análise, você também não quer entrar na análise dele, né? Então acho que é sobre isso, esse olhar que começa a voltar para a contratransferência, né? Claro que pode ser mais ou menos difícil. Pode não ser fácil encontrar o foco da escuta, mas preservá-la ou voltar a ela quando perdemos. É a nossa função. Somos pagos para isso. Aqui ela fala, né, sobre... Às vezes a gente perde o prumo mesmo, assim. Às vezes a gente sai desse lugar de atenção flutuante. É muito difícil, né? Mas é importante que a gente entenda e volta, né? Entenda e faça esse movimento. Eu não sei se em algum momento já aconteceu com vocês, espero que já, comigo acontece, quando eu estou muito preocupada ou muitas coisas na minha vida pessoal estão gerando muita ansiedade, etc e tal, vez ou outra isso não aparece, mas se for uma coisa muito grande, não sei se vocês já se debateram, não é debateram, né? Se colocaram nessa situação de o paciente está lá, falando, e de repente você olha para o paciente e fala, o que ele falou nos últimos 3 minutos, que eu não faço a menor ideia, que a minha cabeça estava em outro lugar. E aí dá um medo que ele pergunte alguma coisa do tipo, o que eu falei? A última frase que eu falei, e você fala, cara, não sei, não faço a menor ideia do que ele estava falando. Porque a gente estava em outro lugar, está tudo bem, o nosso inconsciente, ele também flutua, né? E às vezes ele flutua até demais, ele vai longe, assim. E às vezes a gente vai para outros lugares mesmo. E aí a gente fala, caramba, não faço a menor ideia do que o paciente falou. E aí naquela hora só resta a gente fazer cara de caneca e falar, tipo, fale-me mais sobre isso, porque eu não faço a menor ideia do que você falou, né? E aí dá a possibilidade do paciente continuar naquele lugar. Mas isso acontece, né? Isso acontece, talvez a gente precise analisar, assim, por que nesse paciente, com esse discurso, com essas demandas, a minha cabeça sempre viaja para outros lugares. Será que eu também não estou gostando de atender esse paciente? Será que ele me desperta o quê? Irritabilidade, medo? Será que eu estou insegura? E aí eu estou me escondendo em outras camadas minhas, né? Acho que é interessante a gente começar a pensar nisso, né? Mas o que ela coloca aqui, né, que isso acontece, a gente muitas vezes perde o foco, mas é importante que a gente preserve isso, volte, reencontre, entendendo que a gente está ali para isso, para fazer atenção flutuante junto com o paciente, para ouvir ele desse modo, para que ele consiga associar, e aí, por isso, a gente consegue fazer nosso papel também, né? Mas achei interessante quando ela fala sobre ele tá me arrastando, ele já fala de uma questão assim de ele está demandando algo que eu não estou conseguindo dar, né? Vamos continuar. Agora que escrevo, ser arrastada para uma discussão filosófica me levou a pensar em algo que vem se colocando cada vez mais nas salas de análise. A escuta de material clínico em que aparecem temas como política, racismo, feminismo, homofobia e outras pautas identitárias.
Vou propor uma discussão espinhosa, mas necessária. Espero que vocês não me cancelem. É sobre a diferença entre o analista como pessoa física e jurídica. Começo com uma comparação que, suponho, não desperta polêmicas. Digamos que uma mulher bonita esteja num consultório de seu ginecologista. Mesmo que a ache linda, a pessoa jurídica está proibida de lhe dizer isso. Já se estiver na praia, a pessoa física pode apreciar a beleza feminina sem ferir a ética profissional. O psicanalista é um cidadão que está na via e na polis, pessoa física. Contudo, quando se senta na poltrona, é um profissional, pessoa jurídica. O método psicanalítico exige uma postura que pode ser bem difícil de sustentar, que coloque suas convicções pessoais entre parênteses para conseguir escutar tudo analiticamente. Um engenheiro não precisa fazer isso para ser um bom engenheiro. Explico melhor. Vamos imaginar que você tem um paciente com convicções políticas diferentes da sua, ou uma situação igualmente difícil, um paciente que tem exatamente as mesmas convicções que você. É véspera de eleições e todos estão mobilizados. Os dois pacientes falam de política. Um odeia o político X e outro odeia o político Y. Mesmo que também estejam mobilizados, para nós é material clínico como qualquer outro. Aqui ela está falando sobre a pegadinha, né, de tirar isso do material analítico, assim, e aí botar a nossa opinião e falar, ai, não, é mais fácil atender X, é mais fácil outro, ou mesmo falar para o paciente, ai, é uma vergonha mesmo, né, não sei como as pessoas conseguem votar em X, votar em Y, né, então isso é bem interessante a gente pensar, né, que mesmo quando tudo está em pauta e o paciente fala sobre uma opinião ou outra, a gente tem que fazer esse efeito de suspender, né, e aí ela fala, né, que coloque suas convicções pessoais entre parênteses para conseguir escutar tudo analiticamente. Gente, isso é muito difícil, né? Me parece que é muito difícil, principalmente em algumas pautas, assim. Para mim, é muito difícil escutar, por exemplo, analiticamente, pessoas que têm opiniões muito diferentes com relação à maternidade, ao papel da mulher, etc. e tal. Talvez com política seja muito fácil para mim, porque não é uma coisa que me pega nesse lugar, assim, muito de eu gosto do candidato X ou Y. Mas né, é importante que vocês pensem para cada um de vocês, assim, aonde pega, né? Qual pauta que você fala? E tem, às vezes, até alguns colegas que falam, eu não gosto de atender pessoa que torce para o time X. Eu não gosto de atender pessoa que torce para o time Y. Ou pessoa que vota no X. Né? Machistas, né? Imagina que a gente pega uma pessoa assim que fala, odeio mulher. Como é que escutar alguém que fala, eu odeio mulher? É difícil, né? Nos pega em algum lugar. Mas é importante que a gente pense, eu dou conta, não dou conta de suportar isso, eu dou conta de suspender a minha convicção para eu escutar a dor daquele lugar. E aí eu penso até em casos mais complexos. Assim. Imagina que você é psicólogo jurídico, trabalha no sistema prisional, por exemplo. E aí você está lá, vou pensar aqui num caso, você está lá para ser a psicóloga do Alexandre Nardoni, que jogou a filha lá pela janela. Você tem suas convicções, você viu o caso midiático, você viu o que ele foi capaz de fazer. Como é que é acessar a dor dessa pessoa, será? Será que... Nossa, é muito difícil, né? Será que a gente consegue? Não sei se a gente consegue. Assim, eu, particularmente, não sei se eu conseguiria, por exemplo, acessar a dor de alguém que matou a própria filha, alguém que jogou a filha, sei lá, do qual andar. Mas, se a gente estiver falando numa situação analítica, às vezes é importante que alguém consiga... advogados suspendem esse lado. Mas suspendem. Mas eu não sei se para nesse lugar empático. Não acho que é nesse lugar empático, é num lugar de lucro, né? Tipo, se eu colocar ele aqui como inocente, eu vou ganhar o processo, e aí todo mundo vai ganhar dinheiro, tá tudo bem. Mas eu não tô falando sobre essa suspensão de lado que eu concordo com X ou eu concordo com Y. Porque, por exemplo, no advogado passa algo por uma situação ali que é conveniente que ele acredite ou defenda que o cliente dele não matou, e aí ele vai construir toda a tese em cima disso e tudo mais, tudo mais. Mas eu tô falando desse lugar da empatia, né? Da empatia nesse lugar de qual foi a dor desse homem? Existe alguma dor ou não existe alguma dor, né? Acho que é muito difícil, em algumas situações, a gente suspender isso, assim. O que vocês acham? Vocês acham também? Tem temas, assim, para vocês que pegam nesse lugar? Para mim, sim.
Mas vamos embora. O que significa isso? Significa que, idealmente, vamos escutar tudo como representação, o que venho chamando de historinhas. Vejam só, fora da sala de análise, posso e devo me engajar como cidadão. Por outro lado, quando estou com um paciente, preciso entender o que está sendo transferido para a cena política. Para isso, quero saber como o paciente a vê e como a descreve. Embora eu saiba de quem ele está falando, o que me interessa é o que o político X ou Y representa para ele. Isso eu não tenho como saber, a não ser que ele me conte. Gosto quando os pacientes querem discutir política, porque eles pensam que nós só estamos discutindo política. Eles não têm ideia de que estão nos revelando, até ouvirem de nós uma interpretação sobre quem ou o que o político X ou Y representa em sua economia psíquica. Isso é legal, né? E assim, ela fala sobre isso como, tipo, isso é uma forma da gente dar uma pegadinha no malandro no paciente, né? Tipo, me fala sobre política aqui que eu vou conseguir acessar seu inconsciente. Finge que a gente só está debatendo um tema atual, etc e tal, mas que eu consigo ver como é que é a sua economia psíquica, que função você representa, para quem que você está desejando, né? O que você está querendo ali com essa relação. Acho bem interessante quando ela fala isso, né? E aí, de novo, né? Acho que a maior ganho dos ateliês é entender como a Marion, ela lê essas historinhas. E com que facilidade ela faz isso nesse lugar de, gente, ela pega tudo e transforma tudo em material analítico. Peraí, coisas que talvez, se nós estivéssemos naquela cena, jamais que a gente ia fazer essa associação, né? Então, jamais que a gente ia conseguir, a partir de um sonho, de um pesadelo, de não sei o que lá, chegar nessa associação toda. E eu acho que esse é o rico, né? Assim, poder entender tudo como historinha é muito interessante para a gente ampliar nosso olhar como analista. Eu acho que esse é o nosso principal ganho, né? Atenção, não estou dizendo que tudo é projeção. Se o paciente odeia o político X, o pressuposto da minha escuta é que, por suas características reais, aquele objeto externo está sendo um bom suporte transferencial para representar alguma configuração interna. Metapsicologicamente, o político X é um objeto interno e externo. É como o ursinho de pelúcia. Por ter uma textura gostosa, serve de suporte transferencial para representar os aspectos gostosos da mãe. Suas características reais o tornam apto para acolher aquela transferência. Nesse sentido, o político X também é um objeto criado e achado. O que importa na nossa conversa é que, se eu não conseguir colocar minhas convicções entre parênteses, não poderei fazer o que o paciente me paga para fazer, escutar tudo analiticamente. E eu acho mais difícil fazer isso quando, fora do consultório, compartilho das mesmas opiniões que o paciente. Podemos ambos gostar do mesmo político, mas enquanto representação, o político dele não é o mesmo que o meu. É difícil lembrar disso quando estamos todos no mesmo bar. Teve uma vez, naquele auge lá do Lula e coxinha, nananã, Bolsonaro, etc e tal, o paciente me falou assim, você vê só? Esse aí, né, é um babaca, pelo amor de Deus. Você tá vendo o que ele fez? E aí, assim, era um dia que tinha acontecido um belzão, sei lá, era aquele dia que tinha entrado um monte de gente lá, quebrado tudo lá no palácio lá da Alvorada, nanana, e até assim, a televisão só falava disso, né? Até, tudo acontecia naquele lugar, em volta daquele lugar, meu Deus do céu, é golpe, não é golpe, nanana. E aí o paciente chegou aqui e falou, você viu que... Não. E aí ele chegou falando. Eu deixei ele falar, e ele falou várias vezes, você viu? E eu falei, eu não vi. Você pode me falar qual que é a sua indignação? E ele falou, você não tá no mundo, né? Ele fez assim, do tipo, onde? Marília, onde é que você tá? Você não tá no mundo, né? Você não viu o jornal hoje, né? Aí eu brinquei ainda com ele, falei, não vi, eu já comecei, meus pacientes às 6 da manhã, só vou terminar à meia-noite. Me conta, o que você viu? Você tá zoando com a minha cara que você não viu, né? Não, pelo amor de Deus, você tem pelo menos um celular aí, você viu o canal da CBN, eu falei, não vi.
Ele, como não viu? Aí eu falei para ele assim, não vi com seus olhos. Aí ele, tá. Você tá querendo que eu elabore? Mas assim, entendeu, né? Tipo, tá, ufa. Ele falou, não, pelo amor de Deus, pelo menos fico mais tranquilo, né? Porque se você fosse uma tapada, uma alienada, eu nem voltava mais aqui. Não, eu saber disso, né? Vamos falar mais sobre isso. Pelo amor de Deus, tudo que eu tô falando, você tá fazendo material analítico, né? Brinquei, enfim, né? É todo nesse lugar. Mas é sobre isso, né? A gente não viu, não com os olhos do paciente. Não o que o paciente viu, não aquilo que ele, mesmo que a gente saiba de toda a cena social, histórica, né, o olho do paciente é aquilo que ele nos conta, né? E acho interessante também a gente pensar nisso, sobre quando um paciente já começa a falar e a gente, sim, sei! E a gente já, tipo, concorda, né? Falando, um tema do assunto, do momento. É interessante que naquele momento a gente fala, emburreça. Pra gente mesmo, né? Emburrece, Marília. Emburrece, não saiba sobre o assunto. Para que a gente possa fazer essa suspensão daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente viu, daquilo que noticiou, daquilo que é moda no momento, né? Para escutar como o paciente vê, como o paciente sente, como o paciente acha. Porque se a gente sabe tudo, não tem análise, né? Se a gente concorda, você viu? Não, eu vi. Não. Isso é muito comum quando acontece, sei lá, quando os pacientes gostam das mesmas séries que você. Nossa, é difícil, né? Porque dá um negócio que você quer comentar. E aí você fala, meu Deus do céu, mas não posso ver, não posso saber, não posso... Porque é aquilo, o analista é alguém sem desejo. Se a gente bota o nosso desejo na análise, a gente não faz análise, né? Então, a gente precisa suspender esse desejo de concordar, de discordar, de achar que tá certo ou não. E como ela falou, né? Para mim, é muito mais difícil quando tem uma sincronia do que quando tem uma diferença. Porque quando tem uma diferença, eu acho que, até pelo que a gente estudou na faculdade, pelo que a gente viu, assim, sobre ser empático, sobre se colocar no lugar do outro, sobre que as pessoas têm opinião diferente, a gente precisa acolher, entender, independente se a gente concorda. Eu acho que isso é um senso comum que a gente consegue caminhar, né? O problema é quando o lugar do outro é o mesmo lugar que o nosso. O problema é quando o sapato do outro cabe certinho no nosso pé. O problema é quando você fala, eu entendo tudo que você está me falando. Aí eu acho que vem um problema, né? Quando ela está falando que é muito mais difícil quando o paciente trilha as mesmas opiniões, né? Porque aí pega em dores que são nossas, assim, em lugares que é muito difícil aí a gente entender até aquilo que a gente está sentindo, né? Então, também acho que é mais difícil quando a gente concorda do que quando a gente discorda. Aliás, todos tivemos essa experiência durante a pandemia. Ela estava aí para todos, era uma realidade. Porém, aquela realidade representava coisas diferentes para cada um. Para alguns, o isolamento foi um sofrimento atroz. Para outros, foi maravilhoso ficar em casa sem demandas externas. Dei o exemplo da política, mas a mesma lógica vale para racismo, feminismo e outros temas que atualmente nos convocam enquanto cidadãos. São realidades. Essas formas de discriminação existem e nos mobilizam, mas para cada um, ser racista, ser feminista, terá sentidos diferentes. Justamente por isso, precisamos ter o cuidado de que os temas comuns, pois podemos nos esquecer de escutar tudo também como representação. Acho que isso é legal, assim, eu anotei aqui, né? Não vi com seus olhos, acho que talvez é interessante a gente pensar sobre isso, né? E realmente conseguir entender as historinhas com os olhos do paciente, né? Feche o parênteses e volta à sensação da nossa colega de estar sendo arrastada para a discussão filosófica. Como veremos, é uma questão de ajustar o foco da nossa escuta. Quando achamos o foco, a irritação se dissipa imediatamente. Aí a Marião pergunta, você poderia me dar um exemplo do que está chamando de discussão filosófica? Sim, mais uma vez, Léo está falando do fim da relação com Lina. Lá pelas tantas, ele pergunta a queima-roupa. Você acha que o que ela fez está certo ou está errado? Ele se refere ao fato de que não estavam namorando oficialmente, de modo que, em tese, ela teria o direito de ficar com outro. Mas como ele acha que havia um compromisso afetivo não verbal entre eles, ela não poderia ter ficado com outro sem que ele soubesse. De fato, parece uma discussão sobre ética. Mas na escuta analítica, o que Léo quer saber da analista é se sua fúria em relação a Lina é legítima ou não. Como veremos, spoiler, ele pode estar com medo das duas coisas. Ou de que a analista diga que é mimimi, esquece essa mulher, vida que segue,
ou de que ela fique do lado de Lina, contra ele. Seja como for, frente à pergunta feita queima-roupa, o que importa é o desconforto do analista. Acho que aqui vale, né, a gente pensar assim sobre essas perguntas emblemáticas, né? Sobre quando os pacientes nos pegam desse lugar, né? Assim, você concorda com o aborto? Às vezes não toca lá. Então, quando às vezes pegam muito essas perguntas a queima-roupa, né? Quando ele fala sobre isso tá certo ou tá errado? Ele tá querendo trazer essa luz, né? Ficar com alguém que não tá se namorando, mas tá ficando sério. Qual é isso? Aonde está localizado isso na moral? Você concorda, não concorda? Qual que é a sua opinião? E acho que quando ele está querendo dizer que qual que é a sua opinião é sobre o meu sofrimento é legítimo para você? Você está conseguindo me ouvir da onde eu quero que você me escute? Ou você acha que tudo que eu estou falando é besteira e você está, ai, que saco, Léo, sai daqui logo. E às vezes é até interessante a gente pensar isso sobre a gente mesmo. Qual é a nossa visão sobre aquilo que o paciente está contando? Porque, às vezes, se é atravessado por uma opinião certa ou contrária, a gente fica nesse lugar de... mas ele está achando errado, a gente volta para aquele lugar de juiz, né? De achar que o paciente está certo ou está errado, e aí isso fura a análise completamente, né? E se a gente também tem essa mesma visão, a gente fica preso nesse lugar mesmo de eu não concordo com o que o paciente está dizendo, e aí automaticamente eu vou falar coisas que às vezes eu vou ficar contra ele, e a gente vai ficar batendo naquele embate, e aí isso gera uma resistência negativa, e quando eu vejo, ninguém está caminhando, nem eu, enquanto analista, estou caminhando, e nem o paciente, né? Tati falou, muitos terminam a sessão querendo saber nossa opinião sobre algo a respeito dele. Sim, isso é muito comum, né? Quando eles falam, mas e aí, o que você acha? De tudo isso que eu te contei, né? Acho interessante a gente pensar nisso. E aí, né? O que a gente acha? A gente não tem que achar nada, né? Tem que pensar o que o paciente sabe sobre isso, né? Mas é bem isso. A Marion fala, de que desconforto se trata? Ela sabe que, se der a resposta errada, vai ser considerada desleal ou incompetente, ou os dois. Fica paralisada sem saber o que responder, mas também não pode ficar em silêncio. Qualquer que seja o caso, sente que vai despertar a fúria do paciente. Vejam a vantagem de um material clínico que vem espontaneamente durante a conversa no ateliê. Fomos brindados com um lindo exemplo de como a situação é tensa. E conseguimos reconhecer um elemento importantíssimo no campo transferencial que ainda não tinha nome: o medo na contratransferência. Fica claro para os participantes do ateliê que as palavras trocadas entre paciente e analista não são suficientes para transmitir a tensão que é captada pelo corpo do analista. O material clínico mais importante para acessar a criança em Léo e o trauma precoce é esse climão. Esse barulho na contratransferência precisa ser metabolizado para que seu sentido esclareça a transferência. Nossa colega sente que está caminhando num terreno minado. Sabe que, se pisar na bola, ou melhor, pisar na mina, vai tudo pelos ares. Ela capta o ódio latente do paciente. Tem toda a razão em avançar com prudência. Aqui é interessante quando ela fala, né, que esse barulho na contratransferência precisa ser metabolizado para que se esclareça a transferência. E aqui, acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Às vezes, a análise com o paciente só caminha quando primeiro a gente consegue localizar a nossa contratransferência no caso e consegue sair do enrosco da contratransferência. Quando a gente sai desse enrosco da contratransferência, a gente dá espaço para que ele transfira de uma outra maneira, né? Então, aqui é interessante como ela vai fazer, não o caminho convencional, que a gente fala sobre contratransferência, transferência, contratransferência. Aqui ela está fazendo o oposto. Partir da minha contratransferência, elaborar isso, metabolizar isso, para que a minha contratransferência esteja mais limpa, e a partir disso, o Léo, ou o paciente, vai sentir uma possibilidade maior, uma abertura maior, e vai conseguir fazer uma transferência onde seja possível trazer, elaborar, interpretar outros materiais. Então, ela está falando que, às vezes, o caminho é inverso. Não é sobre a contratransferência ser simplesmente uma reação daquilo que o paciente sente. Mas, muitas vezes, é a partir do entendimento da nossa contratransferência que a gente também entende como é que o paciente se sente, né? Pode falar, Tati.
será que nesse caso teríamos que fazer um ótimo anamnese para a gente ali já ver se a gente vai conseguir dar sequência? Porque ali a gente já consegue ter uma contratransferência? Eu digo porque às vezes ali a gente já percebe, né? Se vai ser um caso que a gente vai gostar de seguir ou não. Sim, eu acho que sobre isso tem um ponto interessante que a Vera Iaconelli falou numa entrevista. Ela falou isso principalmente do ponto de vista, por exemplo, do posicionamento político, né? A Vera Iaconelli, com certeza, vocês sabem, é uma pessoa de esquerda, e ela fala sobre, olha, hoje, porque eu me pontuo enquanto cidadã nas minhas redes sociais, foi muito forte a atuação dela naquele caso do Rio de Janeiro, onde mataram todo mundo na favela, etc e tal. Ela compartilhou muito, ela falou que ela não concordava, nananana. Aí ela falou, eu nem me preocupo se no meu consultório vai chegar alguém que é completamente bolsonarista. Porque ninguém que me conhece, que seja bolsonarista roxo, vai querer sentar no meu consultório, porque sabe que eu não sou bolsonarista, que eu sou de esquerda, que nananã, que eu me posiciono e tudo mais. Então, ela fala, hoje chega na minha clínica pessoas que têm o mesmo pensamento político, filosófico e etc e tal, do que eu. Aí ela fala, a nossa própria conduta já é uma forma de nichar. Claro, a gente está falando de uma pessoa pública tipo a Vera Iaconelli. Como é que a gente faz isso sendo a gente, né? Pode fazer exatamente nesse lugar de se posicionar e aí entender o custo que isso tem. Tipo, vou me posicionar assim no Instagram sobre X ou Y. Tem coisa que a gente não se aguenta, né? Que a gente quer se posicionar, assim, absurdos que a gente fala, não, eu não aguento, eu vou ter que repostar isso, eu vou ter que falar um absurdo. Principalmente quando existem situações, assim, nesse lugar muito de social, assim, de grande suporte midiático, né? Tem coisas que a gente, sim, compartilha e deixa claro. Mas se a gente não faz isso, e de alguma maneira o paciente não sabe a nossa opinião, né? Então, como você falou, vem uma pessoa muito machista. O paciente não sabe se você é muito feminista ou se você é muito contrário ao machismo. E aí isso começa a te pegar muito nesse lugar, e você entende que você não vai conseguir trabalhar esse sentimento na contratransferência. Não consigo acolher esse cara, eu acho ele um babaca, eu acho que tudo que ele faz é errado, eu não estou conseguindo ouvir ele analiticamente, aí talvez seria ideal você falar, olha, não estou conseguindo ouvir sua demanda, vai procurar alguém que consiga te acolher, porque todo mundo merece um lugar de acolhimento, né? Entendendo que o paciente paga pra gente nesse sentido. E acho que é por isso que aí o Freud fala bastante da importância das entrevistas preliminares, né? Sobre a gente só começa um processo de associação livre se a gente fez um monte de pergunta antes, se a gente fez uma entrevista propriamente dita e se a gente tem certeza que a gente dá conta daquele caso. Porque às vezes o paciente começa a associar, e lá pelas tantas você consegue entender que não vai. Né? Acho que é isso, assim, em algum momento a gente vai precisar colocar essa nossa expectativa. Mas, às vezes, isso não é tão linear assim, né, Tati? Às vezes a gente acha que dá conta lá no começo. Às vezes a gente faz todas as perguntas e lá pelas tantas, algum material, alguma demanda, algum conteúdo atravessa. E aí a gente já está com o paciente. E aí não dá, por exemplo, sei lá, depois de 3 anos de processo terapêutico, falar, você não concorda com o mesmo político que eu, então tchau, vai procurar o terapeuta. Às vezes não dá. E aí, por isso que às vezes tem que trabalhar muito na supervisão, e aí, se a gente reconhece, então, eu entendo, o que o paciente está me trazendo é medo, eu tô com medo, eu tô com medo, tô com raiva do paciente, eu não tô conseguindo concordar, mas é um paciente que eu já não posso deixar, que eu já estabeleci um vínculo, que eu já estabeleci uma transferência, aí vale a gente fazer 1001 supervisões ou 1001 sessões de análise sobre esse tema, até que a gente consiga entender se realmente consegue seguir. Algumas vezes, mesmo depois de um processo muito longo, é importante falar, olha, eu não estou conseguindo mais te ouvir da maneira que você precisa, e aí, quem sabe, encaminhar. Mas em outras, geralmente esse nó, esse enrosco, resolve logo, como ela falou aqui, né? Quando a gente consegue localizar o ponto da contratransferência, consegue levar para análise, às vezes é só esse movimento, levei para supervisão, da supervisão, levei para análise, entendi o ponto que me pega, pronto, consegui ouvir o paciente. Às vezes, por isso que é importante a gente seguir o tripé, né? Porque se a gente segue o tripé, isso não nos atravessa tanto.
Agora, veja, se de repente eu estou muito incomodada com o paciente, na contratransferência não está fluindo, eu nem consigo me dar conta disso, ninguém me pontua falando, olha, isso aí é contratransferência, olha, isso aí parece que é uma questão sua, olha, já levou isso para análise? Se a gente não faz esse movimento, então só atende o paciente de maneira selvagem, não está em análise, não está em supervisão, não está compartilhando o caso com ninguém, aí fica muito mais difícil, né? Porque aí é muito mais difícil sair desse enrosco. O que a Mariana está dizendo é, quando a gente consegue localizar essa questão da contratransferência, logo a gente muda a escuta. Logo a gente consegue escutar. Mas são realmente esses pontozinhos de observação, né? Que fazem, possibilitam para que exista uma análise, né? Mas tudo se a gente estiver seguindo o tripé direitinho, né? Te respondi? Então tá bom. Aí a Marion fala, e de onde vem esse ódio? A tensão no campo transferencial é expressão de quê? Digamos que o analista respondesse a pergunta de Léo com, vocês não estavam namorando, ela não te traiu. Sabemos que ele explodiria de ódio. Mas por que ele explodiria? Porque a resposta cutucaria o nervo exposto. Qual o nervo exposto? Na verdade, acho que seriam 2 nervos expostos. Além de se sentir traído pela analista, que tomou partido de Lina enquanto representante da figura parental, a criança nele se sentiria desautorizada naquilo que sente. O pavor de Léo é que lhe digam que ele não tem o direito de estar com ódio da Lina. Ou que é bobagem estar ofendido. É como se o adulto risse e debochasse da criança que está emburrada. Seria um golpe mortal para seu narcisismo. Identificados os nervos expostos, é possível imaginar uma interpretação que talvez ele pudesse escutar sem explodir. Você quer saber se eu acho que você tinha ou não o direito de se enfurecer com Lina? Ou então, você tem medo que eu ache que você é um bobo por estar com ódio dela? Vejam só que interessante, não existe certo e errado. Se o paciente explode, ficamos sabendo que pisamos em terreno traumático. E isso é bom, porque nos aproximamos daquilo que queremos. Ajudar o paciente a elaborar e integrar o traumático. No caso de o paciente explodir, sempre se pode reverter a situação como uma interpretação transferencial. Você ficou com ódio de mim porque acha que eu estou te chamando de exagerado, quando para você o que aconteceu foi um choque brutal. Achei interessante quando ela fala aqui, né? Vejam só que interessante. Não existe o certo e errado. E aí depois ela fala, sempre dá para corrigir, né? Sempre dá para a gente tentar a partir daquilo. Acho que isso tranquiliza a gente bastante, no sentido de se a gente vê que de repente, ops, o que eu fiz ali, né? Ops, o que aconteceu ali? O paciente ficou muito revoltado com o que eu falei. O que eu falei de errado, meu Deus? A gente pode entender na transferência e falar, nossa, isso que eu falei foi muito difícil para você. Pegou em algum lugar aí, né? E aí acho que a gente pode interpretar isso, né? A partir desse ponto de vista. Mas aqui é mais sobre quando um paciente pergunta, a gente se demora para responder, né? Se demora, e essa demora, às vezes, tem que acontecer em 5 segundos na nossa cabeça. Mas aqui eu acho que a Marion convida para não responda de pronto, sim ou não, concorda, não concorda. Vamos entender qual é a função das perguntas dos pacientes, né? Aquilo que ela está falando sobre. Olha só, quando ele pergunta, é certo ou errado o que a Lina fez? Ele está querendo pontuar 2 coisas. A dor dele, enquanto eu não consigo ter certeza se é certo ou errado, e eu tenho muito medo que você tenha certeza, porque se você tiver certeza, não importa qual lado, se tiver certo ou tiver errado, me atravessa. Porque a minha angústia é a dúvida. E aí, por isso que eu também levo para você a dúvida. E se você me responde com muitas certezas, aí a gente está em situações muito, muito distintas, né? Muito diferentes. Você tem certeza absoluta e eu não tinha certeza de nada. E acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Olha só, como essa dúvida do que o paciente acha, se sim ou não, tem a ver lá com a criança emburrada, que quer um abraço, mas não quer dar o braço a torcer. E fica emburrada, né? Que quer o carinho e o afeto, mas se sente humilhada por pedir isso. Então, olha só a repetição da mesma cena traumática ali, no campo transferencial, mas no setting terapêutico, né? Mas se a gente não reconhece isso, corre o risco só da gente responder.
Eu acho que é X, eu acho que é aquilo. Veja bem, eu acho que não é traição. Você já pensou em considerar isso tranquilo, seguir a vida, ou bola pra frente, fica com a Lina mesmo? Se a gente não entende isso como uma historinha, como um chamado dele de localizar a gente na cena, a gente quebra a análise nesse lugar, né? Quebra total a análise, porque a gente não consegue aí seguir e chegar na dor do Léo. Porque a partir dessa pergunta que ele fez para a analista, a gente consegue chegar na dor, na ferida narcísica, na dor que ele traz, que é quem é que tá certo, quem é que tá errado. E quem é que vai me acolher e quem é que vai me achar um babaca aqui que vem rir da minha cara, né? Acho que é sobre isso. Querem falar alguma coisa, gente? Não? Então tá bom. Então, canetinha caiu. Nos vemos na sexta-feira que vem. Vamos sextar. Beijos. Obrigada pela companhia. Fez um bolo na cabeça. Isso. Sim. Mas coisas, fermentos bons, né? Da gente fermentar e analisar aí. Então tá bom. Nos vemos semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.